Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso programa de todas as quartas, quintas, sextas, a semana inteira. Não é bem assim. Hoje eu vou conversar com os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães sobre dois assuntos. Um é a eleição municipal que está aí mesmo. O presidente Lula já deu o estímulo para a polarização. Já disse que esse ano, 24, vai ser Lula e Bolsonaro outra vez. Será? O outro assunto é sobre esse aplicativo de celular que o governo está lançando para transformar o celular num objeto inútil para quem rouba. Será que é inútil assim? Esse ato, essa medida é um puxadinho ou é uma solução? Você fica aí que o programa vai começar. E aí, Marcelo? Quer começar por... Ah, não, vou começar por eleição. Vamos começar por eleição. Porque você começa comigo. Tem o Pedro Paulo, tem o Márcio Porque você está aqui, está do meu lado, está mais perto, então eu vou começar comigo mesmo. O Datena é candidato, mais uma vez. Não, vou começar comigo mesmo. Vou começar comigo mesmo. A história, por que a gente está falando de eleição municipal, né? Tão antes assim? Pelo seguinte, como eu disse lá na nossa chamada, o presidente Lula já entrou de cabeça na campanha do bolo, já foi para São Paulo, já chamou a direita para a briga, já disse que em 24 é preciso fazer dessa eleição uma prévia para 26, orientou o PT a fazer isso, e disse que vai ser Lula e Bolsonaro outra vez disputando em todos os municípios. Isso aí deu uma mexida na eleição de São Paulo, deve ter mexido em outros lugares, mas a de São Paulo certamente, primeiro, que é a principal cidade do país. Segundo, que entra o presidente da República. E a gente não esquece que o vice-presidente Geraldo Alckmin embarcou de cabeça também na candidata do partido dele, o PSB, a Tabata Amaral, que acaba de fazer uma aliança com quem? Datena. Datena é a 5ª vez que ele ensaia disputar uma eleição, já fez isso 4 vezes, e é o 10º partido que ele entra, o PSB. Isso aí é de verdade ou ele está só querendo valorizar o contrato dele com a Bandeirantes e aumentar a audiência do programa dele? Seria o Datena uma espécie de Luciano Huck, mais gordo e mais feio e que não é casado com a Angélica? Não, eu acho mais insistente. Eu não faria essa comparação. Peraí que não acabou a confusão. Marta Suplicy, que estava lá na Secretaria de Relações Internacionais do Nunes, Ricardo Nunes, que é prefeito candidato. Aí vai o Lula e tenta trazer ela de volta para o PT para concorrer com o adversário do Nunes. E tem também o governador de São Paulo, que estava ali, Tarcísio de Freitas, firme com o Nunes, e acaba de dizer, eu não vou entrar em bola dividida. E por que ele diz isso? Porque a bola da direita se dividiu entre o Nunes e o Ricardo Salles, que está sendo abraçado pelo Jair Bolsonaro. Está vendo que a confusão não é pouca não, né? O Ricardo Salles era aquele que era ministro... Da boiada. Da boiada. É. Deixa passar a boiada. É radical de direita, né? Direita mais atrasada que tem. É um tumultuador da direita. Tumultuador. Não é levado a sério no ambiente político nem no ambiente eleitoral, apesar de ser um deputado federal com muito voto. Pois é, eu não quero diminuir a direita, mas ele realmente é um tumultuador da direita. É o candidato do Bolsonaro, que é um tumultuador da política. Impectores. O Bolsonaro está se posicionando na questão de forma individual, porque o partido dele, o PL, na palavra do seu presidente Valdemar Costa Neto, apoia ostensivamente o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Até agora é assim. Quer dizer, a dúvida do Tarcísio é de outra natureza. Mas já está virando, não é bem assim. Não é bem assim, claro. Totalmente não é bem assim, né? Não é bem assim. O que é um bom sinal. Apesar do Lula ter decretado que no ano que vem a eleição será Lula contra Bolsonaro. Vocês concordam? Ele decretou, mas decretou na base da medida provisória. Quer dizer, ainda tem que ser votada essa coisa para saber se é verdade mesmo. A eleição de município é e não é uma prévia da eleição para presidente. Nunca foi. Se você Mas pegar em São Paulo pode ser, tendo em vista as características da cidade. Como em algumas cidades de Minas Gerais pode ser, como aqui e ali pode ser. Não é por definição. Por quê? O eleitor quer saber onde ele mora, como é que está funcionando a cidade.
não é? São sinais de funcionamento, o trânsito, os sinais e tal, o bem-estar do dia a dia na sua cidade, e de outra parte um pouco a questão dos costumes, em que sobressai no momento a segurança, por exemplo. Vocês acham, então, que o Lula, se prevalecer, e São Paulo pode ser que tenha esse quadro mais acirrado, mas se no restante das cidades, ou na maioria delas, prevalecer a lógica do Márcio, com a qual eu concordo, o Lula perderia nessa premissa que ele estabeleceu, né, de que em 24 vai ser, como é que é? Vai ser Lula e Bolsonaro outra vez disputando nos municípios. Não, se eu entendi bem o que o Márcio está falando, assim, você tem dois tipos de eleição de prefeito, né? Tem o prefeito daquela cidade em que você conhece o prefeito, fala com ele, sabe o nome, que a quantidade de municípios no Brasil é imensa, 5.000 e tantos municípios. Então, a maior parte dos municípios são aquela que a eleição do prefeito, do vereador, é uma coisa pessoal. E justamente são essas questões do dia a dia que contam. Né? Não é partido político, não é Bolsonaro, não é Lula, não é nada. Agora, nas grandes cidades, né, a partir só de 1 milhão de habitantes, que tem também muitas no Brasil, aí a questão política na sua essência, né? A questão partidária, essa questão dos costumes, essa questão qual é a cartilha que o cara reza, né? Se é bolsonarista, se é lulista, aí pesa mais. Então você tem dois tipos de eleição e no final você vai ter que somar tudo, só olhar para ver o resultado. Mas o Lula, como foi dito aqui, ele já proclamou, determinou, não, essa eleição de prefeito 2024 é nós contra eles. Né? E se o eleitorado, que aí o Márcio... Falta combinar com os russos. Falta combinar com os russos, que é a medida provisória. Precisa ver se passa pelo crivo da população. Tem uma incoerência, se a gente for pensar estruturalmente, tem uma incoerência enorme. Né? A coalizão que está governando é uma coalizão totalmente utilitária. Né? Quer dizer, ali o centrão servindo... extorquindo, forçando uma opção de a gente estava até falando também sobre orçamento, né? Quer dizer, uma opção de determinações de orçamento que nunca aconteceram e cada vez mais empoderando o Congresso, né, de uma maneira substancial. Ao mesmo tempo, isso faz com que, quando você vai para o plano da eleição, né, as coalizões vão ser as mais malucas do mundo. Sempre foram e continuam sendo, né? Quer dizer, essa questão do centrão, as uniões entre partidos, a ponto que a gente está vendo aqui até em próprio São Paulo, a Marta Suplicy sendo eleita para vice na direita e na esquerda. Porque tanto Boulos é tão doido o negócio porque isso está acontecendo. Ela a Marta é uma celebridade, já foi prefeita, foi derrotada, não foi reeleita em 2004, é importante que a gente diga, apesar de a tradição reeleger o prefeito, ela não foi reeleita na cidade de São Paulo. Por quê? Porque ela também, no ano 2000, Marta, ela foi eleita na polarização. No caso, contra o Maluf, que era um símbolo, não é? De direita e de práticas desconhecidas na administração pública. Então, ela foi eleita. Mas 4 anos depois perdeu a reeleição, na mesma cidade. Então, ela é um produto da polarização quando foi eleita, e não é um produto da polarização no dia de hoje. Ela é híbrida. Mas tem mais luz quando a gente fala de São Paulo, quando a gente fala de Rio de Janeiro, quando a gente fala, sei lá, de cidades de Belo Horizonte, quer dizer, de capitais, principalmente, você tem mais luz. Agora, a eleição municipal e as maiorias e a composição política que se forma é muito mais profunda do que isso, porque você tem isso espalhado né, com tentáculos na população como um todo, porque vale para todas as prefeituras. E, saindo desses grandes centros, a regra de coalizão é completamente conveniência. É conveniência daquele local, a briga política, a briga familiar de políticos, é tudo isso que determina essas coalizões, efetivamente. Então, eu acho que o Lula querer determinar que uma eleição de prefeituras e de vereadores seja um nós contra eles, ou seja mais um nós contra eles, eu acho que é uma pretensão, pode ser desejo, né? Porque isso talvez desse mais força para o PT, mas acho que é totalmente fora da realidade. Para animar a militância, você acha? Para animar a militância. Pensei numa coisa assim, gente, você citou o orçamento, Pedro Paulo, a entrada com força, o aumento da verba para emendas parlamentares, será que isso não pode ser um fator, já que nos municípios não tão grandes, o que vai determinar
qual é a obra, são os problemas específicos, o envio de emendas por parte de parlamentares pode pesar de maneira mais acentuada nessa eleição, não? Sem dúvida pesa, e nesse particular o PT está em desvantagem. Por quê? O PT hoje tem muito poucas prefeituras. 183, para ser mais exata. Para 5 mil e não sei quanto. 5 mil e tanto. É muito pouco. Quem tem mais prefeitos ainda é o velho MDB. Sendo que nenhum de capital, o PT. E nenhuma de capital. Muito bem. Então, um outro aspecto da eleição municipal é que, ao mesmo tempo que se elege prefeitos, vota-se em vereadores. Ninguém dá muita atenção a vereador, aquela coisa toda, mas os políticos dão. Porque o vereador é a semente da futura Câmara Federal de Deputados. E o prefeito também. E a futura Câmara dos Deputados é fonte de quê? De fundo dinheiro. Eleitoral e fundo partidário. Quem tem maior bancada tem mais dinheiro. E como não tem mais coligação nas eleições para vereador, tinha até um certo momento atrás, desde 2016 não tem mais. Quer dizer, é partido contra partido, partido e pronto. Então você tem que ter um trabalho para compor bons candidatos e uma boa nominata, que é o nome que se chama, para vereadores, para construir o que pode acontecer na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. E é importantíssimo, porque lá é que vai ter o dinheiro de novo, aquela coisa toda, tá certo? Então é previsível que seja assim. Olha o voto distrital aí aparecendo de uma maneira... O voto distrital é a solução. Meio torta. Não, porque é igual o médico do INSS, igual o polícia que atende lá na delegacia. É aquele cara que tem contato com a população no dia a dia. O vereador é isso também, é aquele cara que faz a interlocução do Estado, do poder legislativo, né, com o cidadão. É o que o cidadão bota o dedo e cobra. Então, nós temos ano que vem, sim, um fato político importantíssimo, que é o fato das eleições municipais. Com implicações, desta vez, bastante maiores do que o habitual em 26 na presidencial, é isso? Sem dúvida. E isso vem, agora, nesse momento, por isso nós estamos falando assim, por causa do destampar da panela da Prefeitura de São Paulo. Parecia uma coisa tranquila, até 15 dias atrás, né? Parecia que era o Boulos apoiado pelo PT, que indicaria o candidato a vice-prefeito, qualquer coisa assim, e do outro lado, esse menino que está lá, Ricardo Nunes, com um candidato qualquer que ninguém sabe qual é prefeito. É um candidato fraco, o Ricardo Nunes. A força dele, o Bruno Covas. Ele era vice. A força dele é que ele é o prefeito, quer dizer, ele é um incumbent. Tá certo? É o incumbente. E hoje tem a maior aliança, em tese. E construiu isso se tiver o apoio efetivo do governador, Tarcísio, que é do PL, do outro partido, mas estava se construindo isso pela tal da polarização, que seria o Boulos, que é a figura da polarização, tá certo? Contra o Ricardo Nunes, que não é polarização, mas ganhando o Tarcísio passaria a ser. Nos últimos 15 dias mudou esse quadro. Tarcísio está em dúvida, querendo sair do assunto. Valdemar não está em dúvida, Lula vem dizer aquilo lá e tal, entra a Tabata Amaral, o vice-presidente da República, então embolou um pouquinho na cidade de São Paulo, destampando a temporada da eleição municipal. Que tem data calendário para essas coisas, uma delas é a tal da janela. Né? A janela é até o dia em que os atuais vereadores e prefeitos podem mudar de partido sem perder o próprio mandato, que é uma coisa que só vereador, deputado federal, não pode mudar de partido, a não ser na janela deles, que será no ano da eleição. A janela é março, abril, uma coisa assim qualquer, e, portanto, para chegar lá, já está chegando. É por isso tudo. Não é? Começa o recesso agora, parlamentar, festa, recesso e tal, vai até o fim do mês. Aí vem o carnaval, ninguém vai pensar nisso. Quando acabar o carnaval, está em cima. A campanha... Não dá mais tempo de haver rearranjos e combinações e tal dessa natureza de arrumação política. Então, agora está destampando essa panela. Ótimo. Porque destampa em São Paulo, vai destampar em outros centros. Só uma nota, né, Marcelo? Você sabe melhor que eu a distribuição dos municípios brasileiros. Você tem 4 modelos. Primeiro é capitais e regiões metropolitanas. Segundo, é cidades, não é de mais de 1 milhão de habitantes, não, é de mais de 500 mil habitantes. Terceira é a cidade de mais de 300 mil habitantes, que são aquelas em que não há, que tem 2 turnos. E as outras que não têm 2 turnos, são as cidades menores. Quem tem menos que 300 mil habitantes não tem 2 turnos. Então aí a polarização deixa de existir.
Diminui muito. Tá certo? Agora... Você pode eleger um prefeito com 32% dos votos. Pronto. Não, pode, tudo bem. O que eu fico super ligada nessa eleição de São Paulo, porque eu acho que ela tem todos os elementos aí cara, vai dar muita briga, vai dar muita acontecimento. Eu quero ver, por exemplo, a Marta, diz que ela, secretária, pediu férias, né? Não é à toa agora, saiu de férias, só volta em fevereiro, cancelou um jantar com Lula, gente. Que a Marta, Lula marcou, ela cancelou para não ter que entrar no assunto. É que a Marta é uma mulher procedida. São muitos procedimentos, Dora. É botox, é silicone, é plástica. Ela está virando uma espécie de inimigo do Batman, um coringa. Entendeu? Até não só coringa político, né? Ela é um coringa mesmo, porque é mais esticada, que é uma coisa que a Marta me espanta. Não só a mim, como as crianças e provavelmente os eleitores. É preciso. Pois eu discordo, acho que a Marta está ótima e eu quero chegar na idade dela. Então compra um barraco e vai morar com ela lá. Eu não sei qual é, do jeito que ela está. Ela está com 840 anos. Ela sucede para Ana Maria Braga. Marcelo está sendo injusto com as pessoas. Etarista. Não, gerontolista. A Marta, é bom que a gente diga, ela não surgiu do PT. Ela é Suplicy porque tinha se casado com Eduardo Suplicy. Tá certo? Ela é de origem oligárquica do estado do Rio de Janeiro. Tem uma família que tem um nome qualquer, que é Smith Vasconcelos. Smith Vasconcelos. Agora, ela faz um sucesso louco na periferia e é por isso que ela não é porque ela é procedida. Marcelo, fica quieto. Olha só, ela faz um sucesso louco na periferia porque ela fez uma boa prefeitura e não foi reeleita. Ela aparecia muito bem na avaliação da administração e não aparecia bem nas pesquisas. No entanto, ela é um objeto de desejo por causa dessa entrada que ela tem na periferia. Agora quero botar outra... Vocês estão botando fé no Datena? E dessa vez ele vai? Não acho. Por quê? Acho que ele é apenas um sangue. A história não é boa para ele, né? Vamos deixar o Pedro Paulo falar. O Pedro Paulo não abriu a boca a história não é boa para ele, para o Datena. Que toda hora que fala que vai ser nessa época e chega em março e diz que não vai ser mais. Né? Sempre foi assim. Já fez 4 vezes isso. Por que não fará a quinta? Né? Pois ele já ensaiou ser candidato a senador, a prefeito, a governador, e a presidente. Sempre nessa época. Será que ele vai aceitar ser vice? Agora né? eu acho a Tabata um frescor né, na política. Eu acho que numa eleição majoritária de prefeito em São Paulo, que tem a importância que tem, se ela tiver um desempenho interessante, acho que isso é muito importante na visão assim, da política mais ampla, né? Ver a possibilidade de alguma coisa diferente dos polos, né? Que possa aparecer. Porque ela não vai vir com um discurso polarizado, ela tem uma posição clara em relação a isso, é uma menina muito inteligente, muito preparada, né? Que deve tendo espaço para se expressar, pode ter um crescimento. Pode ser uma surpresa, eu acho. Até porque o resto da política que está sendo feita em São Paulo está muito de compadrio, né? Muito contaminada pelas alianças todas e ela está surgindo como uma coisa diferente. Com o apoio do vice-presidente, que foi 4 vezes, 3, quantas vezes o governador de São Paulo? 4 mandatos. Pegou o primeiro mandato quando o Covas faleceu. Ou seja, ele tem uma identificação com o eleitorado de São Paulo bastante forte. E ele já deu mostras de que vai na frente. Já entrou na campanha, já fez 2 tipos de declaração. Eu não sei como é que é a posição do Alckmin na cidade de São Paulo, o quanto que ele se elegia muito pelo interior, né? Ele tinha uma quantidade de votos muito maior no interior do que na cidade. Então, qual é a característica de liderança dele? Mas eu acho que ela tem drive próprio, ela tem luz própria. Ela tem independente. Vem cá, mas o Datena, vamos que ele seja candidato, ele não pode acabar prejudicando, porque ele tem, por exemplo, uma concepção completamente diferente. Isso pode agregar, mas pode confundir. Eu sempre achei que esse tipo de celebridade não é boa para a eleição majoritária. Aqui no Rio, não sei se você lembra do Haroldo de Andrade, de vez em quando lembravam que o Haroldo de Andrade. Teve os 3 porquinhos, se lembra? Aqueles senadores que inventaram a candidatura do Silvio Santos, que morreu na Justiça Eleitoral, essa candidatura. Mas morreria no voto também. Porque não é. O eleitor é sábio.
Ele não vota no seu futuro governador porque acha que ele é bonito na televisão, no rádio. O Collor foi eleito porque achavam que ele era bonito e corajoso. O Collor foi eleito porque era governador de Alagoas, tinha sido prefeito e tinha sido deputado. A Tabata está no segundo mandato de deputada. Já foi reeleita com muito boa votação e muito bom prestígio. Você também bota fé na Tabata, é isso? Não, eu acho que é como o Pedro Paulo bem qualificou, um frescor interessante nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Além de ser jovem, tem uma posição... Ela é preparada. Marcelo está pensativa aqui do lado. É uma posição que nós aqui não. nessa mesa sempre achamos que é majoritária, que é a não polarizada. Ela é trabalhadora, ela é muito séria naquilo que faz, no bom sentido da palavra, ela encara as tarefas do parlamento dela com muita seriedade. Assim, eu acho ela exemplar como legisladora, e eu acho que essa dobradinha que ela está fazendo com o Geraldo Alckmin, em cima de São Paulo, quando você fala assim, é o interior de São Paulo, o interior de São Paulo é uma força, meu amigo. É uma força maior que a região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas os votos são computados na capital. Sim, não, mas você falou assim, eu vou chegar no final do meu raciocínio. Na pior das hipóteses, como você mesmo diz, a Tabata vai estar junto com o Geraldo Alckmin, acumulando capital político para 2026. Eu acho que essa no mínimo, né? É a grande estratégia que elas estão travando aí. Por isso que eu realmente também acho muito estranho ela se pendurar, ou deixar o Datena se pendurar na candidatura dela, porque tem um cheiro de roubada. Para ela é roubada. Mas agora tem um detalhe. Se para o Datena é bom também para os negócios dele, renovação de contrato e tal... Para ela não é de todo mal, ainda que ele não venha. Esse ato é um factoide, no mínimo. Não, sem dúvida. A Tabata que você está falando. Foi na Tabata, uma que coloca em candidatura a cena. prefeito de uma cidade da dimensão de São Paulo e outras tantas que tem no Brasil, gera uma excelente retenção de imagem para a futura eleição dela, para qualquer coisa. Estamos aqui discutindo Tabata. Justamente. Se talvez a Tabata, nós estivéssemos, ela né? só tem a ganhar com a candidatura dela. Pode ser eleita, será uma novidade interessante, e pode, não sendo eleita, se consagrar como um nome nacional. Isso. Através da campanha para a Prefeitura de São Paulo. E, com certeza, construirá o seu próprio mandato de deputada com uma votação expressiva por força própria e não por força do padrinho ou da madrinha que ela possa ter. Isso é uma novidade, né, gente? Não é uma novidade. Não, no cenário que a gente tem, é uma coisa mas diferente. A história da Tabata tem essa característica, né? Que ela vem se construindo. Ela é de periferia. Ela pobre. Foi formada em Harvard, não é isso? Naquele programa de formação de política. Coisa do Lema. E teve o celular roubado outro dia, quebraram o vidro do carro, que ela estava para roubarem o celular. Será que ela estava cadastrada no programa do governo de roubo de celular? E antes de a gente falar desse cadastro, Marcelo, fala de outro cadastro. Não se esqueça de você também assinar o nosso canal. Você entrar aí, botar no sininho para toda vez que a gente estiver no ar, você ser avisado. E também dar o like, que é muito importante. E, enfim, a gente está aqui no YouTube e também está em todas as plataformas de podcast. E não perca, né, os reels, os shorts da nossa querida Dora Kramer. A partir de 24 vai começar, início do ano. Não vende mercadoria que a gente não pode entregar ainda. Dando uma palhinha. Isso aqui é igual o Natal. Já encomende o seu bacalhau para as festas de final de ano. Então, dito isso, vamos ao roubo do celular da Tabata. Vamos ao roubo do celular. Não, da Tabata não, ao roubo do celular geral. Todo mundo sabe, né? Tem um aplicativo aí, que eu não sei direito como é que funciona, mas vai ser tudo explicado, que você pode bloquear, tem uma pessoa de segurança, tal, uma pessoa de confiança. Não, é complicado. Você é o seguinte, você primeiro, enquanto não roubam seu celular, você tem que se cadastrar. Você tem que baixar o aplicativo anti-roubo de celular, se cadastrar e botar lá 1, 2 ou 3 até pessoas da sua confiança para você avisar quando roubarem seu celular. Então, essas pessoas também têm que estar cadastradas, tem que baixar esse aplicativo. É tudo muito simples. Tudo muito simples. Você baixa o aplicativo e o teu amigo lá, no meu caso seria a Dora, seria o Márcio, seria o Pedro Paulo. Fomos honrados. Para ser... Olha, o Márcio Forte roubaram o meu celular. Aí roubam, quando roubam. Como é que eu, que não tenho celular, eu vou avisar
a pessoa de confiança. Você acabou de ser roubado o seu celular. Então, eu não tenho celular. Mas você vai ao orelhão mais próximo. Não tem orelhão. Você vai ao telefone fixo mais próximo. As casas não têm telefone então você fixo. pega o celular de quem estiver mais próximo e diga: Pedro Paulo, roubaram o meu celular. É o Pedro Paulo que Você pode roubar um celular de quem estiver mais próximo de você. Também. Aí já vamos para a bandada. Boa ideia. Boa ideia. Mas aí você tem que saber o número do Pedro Paulo de cabeça. Esse é um problema. Porque o nome do Pedro Paulo não está no celular do seu vizinho. Eu não sei. Eu boto lá Pedro Paulo e pum. Aliás, eu boto o PE, já é Pedro Paulo. Isso ninguém falou, mas é bastante interessante. O governo está fazendo uma medida para reforçar o seu cadastro único. Né? Porque eu vi que você tem que usar o GovBR que você tem, que é vinculado ao teu CPF, né? O que, por um lado, é uma medida invasiva, né? Porque o governo passa a saber qual é o seu celular, né? Aquele CPF tem este celular. Esse homem é um homem da real. Então, a lógica para a lei de proteção de dados e tudo mais protege, né, a nós todos em relação a isso, mas é um fato de que isso está acontecendo e que essa política pública, porque é uma política pública na realidade, vai levar a um cadastramento maior e essa vinculação dos celulares. Nem que isso dá, não sei dizer, porque só a maledicência, só a suspeita de que o governo vai usar isso de uma maneira errada que pode ter consequências nefastas. Agora, existe uma dificuldade muito grande de você conseguir fazer esse cadastro por conta de tudo que a gente está falando aqui. Quer dizer, você depende de ter o outro cadastrado e tudo mais. E quem disse, agora, o objetivo da política pública, ninguém disse que é cadastrar os celulares vinculados aos CPFs. Isso é uma consequência, né, dessa atitude. Agora, será que, a questão é a seguinte, será que essa atitude de você tornar o celular imprestável, que está na mão do ladrão, vai ser suficiente para acabar com o roubo de celular, para diminuir dramaticamente? A questão seria a política pública ter no seu foco impedir o roubo, não é? Porque ou impedir ou diminuir, enfim, administrar essa situação do roubo. Teoricamente diminui o interesse pelo celular como objeto de roubo. Já um jeito de burlar isso. Vamos lá. Primeiro, ressalto aí que é o totalitarismo, né? Quer dizer, o controle, o 1984, né? O governo, na questão dos celulares, chega a ser estranho. Seu relacionamento não é com a companhia operadora do seu celular. Não é com a Claro, não é com a Oi, não é com a TIM, não é com nenhuma dessas. É com o governo. É com a Anatel. Tá entendendo? Que é a Anatel que manda nesse troço todo, que diz como é que tem que ser o celular. O que me parece estranho. Você não está comprando nada do governo. Quando você vai comprar um celular na loja, o cara pergunta, quer TIM ou quer Oi? Eu gosto de TIM porque eu vi um anúncio legal. Tá bem, então tá aqui TIM. Você não está comprando da TIM. Você está comprando dentro de um sistema enorme que tem o governo federal como chefe. Cara, primeira coisa a observar. O povo que não é bem assim, essa história do aplicativo não é bem assim. Tem ramificações aí. Primeira coisa. A segunda coisa é que o roubo de celular, apenas uma pequena parte dos ladrões de celular roubam para ter os dados que estão no celular. A maioria, embora ganhando pouco, quer mesmo o aparelhinho, para descartar, para vender por R$100 e tal. Para esse assunto, você pode inventar uma outra política pública, que é reduzir drasticamente o preço do celular, tirar impostos e tal, para ele ficar tão barato que não vale mais a pena ser roubado. É uma coisa que não vai funcionar, mas é uma ideia também, já que um celular roubado, Dora, hoje, aqui no Rio de Janeiro, parece que vale R$100. O ladrão que rouba descarta por R$100. Quem compra por R$100 descarta de graça para os presídios, para os criminosos, ou exporta para a África, ou isso com aquilo, depois de limpar o aparelho, tirar tudo que está lá dentro e tal. Não sei como é que faz isso, mas é assim que eles fazem, não é? E terceiro é simplesmente, quando não dá outro jeito, desmontar o bichinho e vender os componentes, a bateria, o tecladinho. Você vai aqui em certas ruas aqui do Rio, não vou nem dizer quais são, você vai lá, quebrei o vidro do meu celular. Você vai lá, o cara diz, perfeitamente, eu troco para você. O camelô, o barraqueiro. Na hora. Quebrei meu vidro, perfeitamente, eu troco para você. Como é que ele tem o estoque do coisa? Porque alguém que roubou deu para ele, vendeu para ele, baratinho.
Ou seja, a questão é muito mais complicada do que uma bonitezazinha, parece... soma... Como chama aquilo que é maquiagem, não? Que é uma coisa supérflua, então, esse tipo de... pode ser uma medida que foi... cosmética. Pode ser uma medida que daqui a pouco se perceba que não vai ter inútil, efeito, porque tem outros ralos, né? Agora, nem por isso deixa de ser importante, porque o crime ao indivíduo é o assunto da sociedade brasileira hoje. Nós outro dia vimos lá na Casa das Garças que é o assunto da América Latina inteira, o crime do dia a dia. E esse crime do dia a dia, a pessoa para roubar um celular não precisa matar o outro, como aconteceu aqui no show da Taylor Swift. Né? Assassinaram um garoto na praia de Copacabana porque ele teve dúvida se entregava ou não o celular. Foi esfaqueado e pronto. Então você mata, tira a vida de uma pessoa em troca de um aparelheco desse, tem alguma coisa errada. E por isso a Anatel resolveu fazer o aplicativo. Né? Não, eu acho que é mais amplo que a Anatel. A Anatel é um veículo nessa história. Eu acho que foi o governo mesmo que achou que essa medida pode ter uma consequência na diminuição dramática do roubo de celular. É a única justificativa que faz sentido. Porque o que a gente falou antes são defeitos dessa situação. Né? Quer dizer, você tem uma exposição de privacidade maior. Né? Eu já vi várias pessoas, não sei se vocês já ouviram também, dizer não vou usar Pix nunca. Porque o Pix faz com que as minhas transações passem pelo Banco Central, então eu vou ser mais vigiado. O que é um grande besterol. Mas eu já vi essas pessoas falarem. Também já vi. Agora, quem gosta mesmo de Pix é o ladrão do celular. Não porque ele vai roubar o celular e sair correndo. Porque é rápido para fazer dinheiro. Ele pode te sequestrar por um pouquinho de tempo, tá certo? E mediante um convencimento com uma pistola na cabeça, ele diz assim, bota aí, faz um Pix para mim. Acabou. Ou seja... Como aconteceu, ou não, com o tal do Marcelinho Carioca, lá em São Paulo. Ou não é bom porque a história ficou toda nebulosa. Ficou olha esquisito, só. mas prenderam 5 pessoas. 6. Acabei de ver hoje. Quem eram as 6 pessoas? Tenho a menor ideia. Os caras que receberam o dinheiro do Pix. É mesmo? Bom, enfim. O fato é que a criminalidade hoje, e não só esse crimezinho de rua, eu acho que mais ainda o crime organizado, que ele lança seus tentáculos, já é uma multinacional poderosa e que tem que ser enfrentada de frente. E é todo dia uma coisa nova. Hoje no noticiário tá milícia cobrando propina em obra pública. Anteontem, deputada sendo afastada do cargo porque é deputada estadual. Vereadora é porque você lembrou da bancada da milícia que tem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Né? Não é pequeno. Enfim, e com isso, bom, a gente volta, porque esse assunto de segurança pública, como o Márcio estava dizendo, é o assunto, é o problema, e, portanto, vamos voltar a ele várias vezes. Hoje, no entanto, a gente fica por aqui. Bom, vai ser depois do Natal, nosso próximo programa, então, um ótimo Natal para todo mundo. Beijo e até semana que vem. Papai Noel bom para todos, né?